que já esteve com o novo secretário das Concessões e Parcerias, o Pedro Capelupi, para falar desse diálogo, da sequência, esse diálogo das duplicações, das concessões das rodovias aqui do Vale do Taquari, tem a questão do Free Flow, e já começo, Ivandro Rosa, perguntando o que representa o secretário já assumir e ter um encontro tão importante com vocês, e também se nesse curto período aí já foi possível evoluir em alguma demanda do assunto. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Gabriela, boa tarde, Ricardo, os ouvintes. Eu acho que ficou muito destacado o diferencial de nós termos um deputado no Vale do Taquari. Para te teres uma ideia, o secretário tomou posse ontem, hoje, na parte da manhã, ele passou a manhã em reunião com o senhor governador, e assim que ele saiu da reunião, a primeira audiência que ele teve foi com o Vale do Taquari, porque o nosso representante, Sidney Eckert, tinha requisitado essa reunião. Então, acho que para nós é uma lição, nós precisamos, no futuro pleito, focar nisso, né? E em audiência com o secretário, o que é importante é que aquele lastro de informações que foram coletadas nas tentativas anteriores do governo de concessão, ele se mantém. O governo tem esse banco de dados, inclusive o Rafael Ramos, que é diretor de parcerias, se mantém no quadro, né, da secretaria. Porém, o que o governo se comprometeu com nós hoje foi, objetivamente, viabilizar a implantação do Free Flow imediatamente, ou seja, avaliar um novo PER, que chamam, que é o Plano de Exploração de Rodovia, o PER já com o Free Flow incluído. Outra coisa, fazer novo levantamento de dados do Vale, ou seja, pontos que não tinham sido contemplados na primeira rodada de projeto, que agora sejam incluídos, né, como aqueles pontos nevrálgicos que a gente sempre demandou e que o governo não tinha, como sendo, por exemplo, o acesso de Arroio do Meio, o acesso no distrito industrial lá na Dália, alimentos, esses pontos, né, entre outros, né, que a gente já tinha sinalizado e que o governo, então, fará esse levantamento de dados complementares. Quando eu me refiro de dados técnicos, né, para embasar os estudos e aprimorar os projetos. Bom, então dá para dizer que a questão do Free Flow teve um passo muito importante. Já dá para garantir isso, cravar, Ivandro, ou ainda depende de novas negociações? Não, o secretário sempre, ele disse que ele acompanha, o secretário Pedro, ele é do quadro funcionário do governo federal, que foi emprestado, né, para o governo do estado. Ele participou das concessões, por exemplo, de grandes portos de Vitórias, né, e grandes projetos do governo do estado, federal, recentemente, e ele disse que sempre foi fã desse projeto por entender que ser mais justo, né, e tecnicamente moderno, né, porque nós não podemos fazer uma concessão e desconsiderar essa tecnologia que está disponível, né. Então, ele disse para nós categoricamente que irá incluir o Free Flow nesse projeto. E o que seria o próximo passo, Evandro, agora? Nós queríamos já de imediato hoje criar um grupo de trabalho, né? Mas o que eles nos orientaram? Como o secretário esteve na secretaria hoje pela parte da manhã na primeira vez, eles irão fazer um trabalho interno de planejamento, por exemplo, criando um cronograma de sequencial de atividades, né? Como nós já tínhamos na edição anterior, ou seja, definindo o prazo. Olha, em determinado momento a gente vai fazer os estudos técnicos. No momento seguinte a gente vai fazer as novas rediscussões com as comunidades, com os prefeitos, com as lideranças empresariais, o setor de transporte, com as comunidades, né? E assim por diante. Ou seja, neste momento eles estão fazendo aquele trabalho interno da secretaria de readequação e incrementando esses dados, como falava, inclusive, do processo do Free Flow, né? Esse modelo de cobrança que não estava sendo contemplado no modelo anterior. Nos pareceu muito bom, porque vimos uma secretaria disposta a acolher as pautas, discutir. Agora, logicamente, nós temos contra nós o fator do encarecimento do custo dos insumos. Então,
eles logo de cara nos disseram que se fosse atualizar a tabela de custo, esse valor ficaria muito maior que inclusive foi proposto na época. Então, ou seja, não dá para seguir aquele mesmo caminho, senão nós chegaremos ao mesmo lugar. Nós temos que ter uma estratégia mais assertiva com a utilização dessas tecnologias, como é o caso do Free Flow, para termos um volume de obra satisfatório, mas dentro de um custo que não inviabilize os negócios e as empresas do Vale do Taquari. Questão de prazos, Ivandro, já podemos trabalhar com isso? Edital sendo publicado, o leilão, quando seria a data para acontecer, para de fato as obras começarem em termos das melhorias e a mudança, né, no sistema aqui das nossas rodovias estaduais? Bom, o que se definiu hoje é que a primeira decisão do governo é se vai manter aquele projeto que foi encaminhado para as audiências públicas, que passou por Tribunal de Contas, a GERGS, que tem todos os pareceres, fazer as adequações nele e aprimoramentos e publicar novamente, ou se inicia do zero. O que nos pareceu, o governo inclinado a utilizar aquela base que eles já têm com os pareceres favoráveis do Tribunal de Contas, da GERGS e todas essas instâncias de tramitação, e trabalhar mais no aprimoramento do projeto em termos do PER, que seria o Plano de Exploração da Rodovia, ou seja, a parte de obras e dos investimentos. Mas essa é uma decisão que o governo ainda não tomou, tá? E assim, Ricardo, explicando também o que impacta isso. Nós logo pedimos a questão da 332, que era uma rodovia que não estava no projeto e se seria incluída. E a resposta foi, se for incluída, nós partimos da estaca zero, ou seja, um projeto novo. Se não incluir nenhuma nova rodovia, não mudar o objeto, será feita a adequação dentro daquele mesmo projeto que já tinha sido, digamos assim, submetido aos órgãos de controle para que pudesse ser leiloado. Ivandro, aproveitando sua participação para falar de um outro assunto, a gente teve a divulgação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e está apontando aí que o Vale do Taquari fechou 2022 com um saldo positivo de 4.318 empregos gerados, sendo o setor que mais empregou foi a indústria, com 2.075 oportunidades. Queria que você fizesse uma avaliação também como presidente da SIC, como é que vocês analisam esses números? Gabriela, isso é música para os nossos ouvidos. Tudo que a gente quer é que as pessoas consigam emprego, renda, né? E, portanto, tenham autonomia e tenham condição de criar sua dinâmica de atividade dentro daquilo que se propõe a trabalhar. Agora, esse número de 4 mil, mais de 4 mil empregos é excelente. O que nos preocupa é o 2023. 2022 foi excelente, saímos de uma pandemia e geramos 4 mil empregos. Isso é 4 mil trabalhadores que têm salário no final do mês para fazer o seu rancho no supermercado, para fazer todo o seu atendimento às suas necessidades e não depender de auxílios ou outras bolsas que, eventualmente, até aquele momento, elas estavam tendo que utilizar. Então, para nós, é uma notícia excelente, isso dinamiza a economia. Por outro lado, né, vimos que o 2023 apresenta uma série de desafios. A indústria que tu comentava que foi um destaque, né? Nós temos neste momento a indústria de proteínas com sérias dificuldades, a questão da indústria de lácteos também, dependendo dessa questão sofrendo com a estiagem, né? Também com a variação de preços. Então, nos preocupa esse ano de 2023 a geração de emprego. Oxalá se nós tivéssemos mais 4 mil novos empregos gerados em 2023, seria um sonho de consumo. Mas temos que ficar atentos porque nos apresenta um ano mais desafiador, tanto que o PIB do ano passado passou de 3 e a projeção para o 2023 é 0,8, né? Então, teremos, a princípio, menor atividade econômica. Isso nos preocupa, porque impacta, né, no fim, ao cabo, no bolso de quem trabalha, né? Porque, na verdade, eu preciso de incremento de emprego, porque senão eu também não consigo viabilizar os negócios e aumentar a produção e o próprio dinamismo econômico dos negócios da região como um todo.
Que bom que o saldo foi positivo, né? Pior se a gente estivesse falando de um saldo negativo. Tivemos 4.318 empregos gerados. Agora, se compararmos com o ano passado, em 2021, fechamos com 4.742, ou seja, teve uma redução em relação ao ano passado de 8,94%. E o mês de dezembro agora, que foi o último que teve no levantamento, tivemos 1.460 demissões a mais do que admissões. E essa avaliação, Ivandro? É isso que eu te falo, né, Ricardo? A gente tem sempre esse olhar um passo à frente, né? Porque o CAGED, ele retrata o passado e nós vivenciamos o dia a dia dos negócios. E no dezembro do ano passado, nós não tivemos esse número de demissão, um saldo negativo de 1.000 e poucos empregos. Então, isso que nos preocupa por demais. Porque o que era comum, dezembro ainda manter o emprego em alta e as demissões ocorrerem de fevereiro em diante, porque é aquele período que os trabalhadores temporários do comércio são dispensados ou pela sazonalidade de algumas indústrias. Mas este ano, vindo essa demissão ainda em dezembro, ele é um sinal de alerta. Então, por isso que eu falava antes, não é que a gente não está comemorando os 4.000 empregos. Estamos comemorando muito, mas estamos atentos ao movimento do dia a dia. E o janeiro, que se encerra hoje, nos preocupa, porque é um mês que normalmente já não há geração expressiva de vagas, e este ano nos parece que será um ano pior do que os dois últimos, né? Como se relatava, né? 2021, 4.700, 2022, 4.100 e poucos, né? Então, ou seja, nós estamos numa diminuição da velocidade da geração de emprego. Isso é que nos preocupa. Tá certo, Ivandro, muito obrigada por nos atender, por esclarecer as dúvidas, informações e sempre à disposição aqui também, o microfone da Rádio Independente sempre à disposição. E, Gabriela, a gente torce muito, mas não só torce, a gente se empenha e busca, né, a viabilização desses negócios. A gente realmente precisa gerar emprego, porque é o único caminho que a gente visualiza para o Vale do Taquari se manter pujante é que tenha agro forte e geração de emprego.